Olá, meu nome é Daniel Trindade, consultor financeiro internacional que vos fala aqui diretamente de Dubai e queria te dar os parabéns por estar assistindo esse curso. Isso mesmo, que você que decidiu tomar as rédeas da sua vida e do seu futuro financeiro. Gente, o dinheiro é uma coisa muito importante e permeia a vida de todo mundo, né? E esse curso aqui, ele vai te ajudar a chegar à independência financeira. Para muita gente, o dinheiro, gente, é só para comprar bens, né? Comprar coisas, ter uma vida bacana. Mas para mim ele é um pouco mais do que isso. Uma vez que você já tem um nível de vida legal, né? O que o dinheiro ele te permite? Ele te dá o poder de fazer coisas que você gosta. Imagina você poder escolher sair de um trabalho que você não gosta para escolher um trabalho que você gosta, né? A maior definição de felicidade, eu acho que ela vem sempre atrelada, para mim, à independência financeira. Independência financeira e felicidade é você poder escolher o que você quer fazer com o seu tempo, com quem você quiser, fazendo coisas que te realizam. Isso, para mim, não tem preço. E o que é felicidade para você? O que é independência financeira para você? Você parou para pensar? Independente do que seja o seu conceito, esse curso vai te ajudar a chegar lá. Mas antes de a gente começar no curso prático, gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Isso vai ajudar vocês a compreenderem, para quem já passou por isso, provavelmente vocês vão se identificar. Quem não passou, aprendam e não cometam os mesmos erros. Isso aqui, ó, são anos de conhecimento que eu vou compartilhar com vocês e de experiência. Mas quem já quiser ir direto para o curso, passa um pouquinho para frente aí, tá? Uns 5 minutinhos, a gente já começa o curso. Mas quem quiser escutar essa história, eu acho que tem muita coisa legal. Então vamos lá, vamos para a minha história. Quando eu era pequeno ainda, né, garoto, meu irmão 1 ano e meio mais novo do que eu, meus pais começaram a dar semanada pra gente. Quando a gente já tinha noção de preço das coisas, de dinheiro e tudo mais, começaram a dar semanada pra gente. Primeira coisa que a gente fazia, ir direto na banca de jornal, comprar doce, né? Comprar chocolate, chiclete. Naquela época existia banca de jornal ainda. Não sei nem onde os meninos vão hoje, mas enfim. Naquele momento já era clara a diferença de como eu lidava com dinheiro e meu irmão naquela época, como ele lidava com dinheiro. A gente ia para a banca, ele pegava toda a semanada dele e comprava tudo de doce. Eu comprava um pouquinho. A gente voltava para casa, 2 horas depois ele tinha comido toda a semanada dele em doce e quitute. Eu tinha um dinheirinho lá que eu voltava no dia seguinte, voltava 3 dias depois, sempre economizando, né? Isso já foi uma coisa que me marcou muito quando eu era pequeno. E outra coisa que me marcou demais na minha vida, quando eu já estava um pouco mais velho, né? Aos 11 anos eu tive o privilégio de visitar a Disney, lá em Orlando, nos Estados Unidos, com a minha família, alguns outros amigos, meu irmão foi, minha mãe foi. E aquilo, gente, para mim foi um choque. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, tudo era mais... Uma criança de 11 anos, né? Tudo era mais bonito. Tudo era mais moderno, os carros eram mais modernos, os prédios eram mais bonitos, as ruas eram mais bem cuidadas, o asfalto não tinha buraco. E aquilo me chocou. Por que um país tem essa prosperidade e o Brasil não tem? Por que a gente não pode também ter essa mesma prosperidade? Na cabeça de uma criança aquilo é muito complicado de processar, mas sem sombra de dúvida foi uma coisa que me chocou, né? E acompanhou desde então. Bom, aos 15 anos eu comecei a trabalhar, ganhar meu saláriozinho e comecei a falar, o que eu vou fazer com esse salário? Vou colocar no banco. Meu pai, minha mãe falaram, não põe na conta do banco, deixa lá, né? E eu já pagava grande parte das minhas contas, queria fazer alguma coisa extra, queria viajar, adorava viajar, aquilo, né, ficou marcado na cabeça, eu quero viajar para o exterior, quero conhecer outras culturas, quero conhecer outros países do mundo, né? Juntava sempre meu dinheirinho lá, ó, e pagava a minha viagem. Pagava passagem, pagava estadia e fiz algumas outras viagens. E isso me enriqueceu demais, muito, muito, muito. Outra coisa, um pouco mais tarde, já quando eu me formei como engenheiro mecânico, né, aos 22 anos, comecei o meu primeiro trabalho como engenheiro mecânico, aí que eu comecei a realmente acumular mais dinheiro, muito mais dinheiro do que eu gastava, e mesmo comparado ao que eu fazia antes, né? E naquela época ainda continuava a mesma coisa.
né? Conversava com a gerente do banco, não, deixa aqui, renda fixa e tal, não sei o quê. E aquilo para mim era um grande mistério, né? Olha que coisa engraçada, né? A gente vai para a escola, aprende biologia, aprende física, aprende matemática, aprende história, não aprende nada de finanças. A gente não sabe como o mundo financeiro funciona. E sabendo ou não, é um mundo que permeia as nossas vidas a cada minuto, o tempo inteiro. E quem conhece esse mundo consegue se beneficiar dele. E é isso aqui que eu quero passar para vocês nesse curso. Mas voltando lá à minha vida, né? Recém-formado, trabalhei um tempo no Brasil, tive a oportunidade de viajar e fazer um intercâmbio profissional na França, aprendi uma nova língua. E lá já começou o meu interesse pelo mundo corporativo e o mundo de finanças, né? A empresa que eu estava trabalhando lá, ela estava sendo alvo na verdade, ela estava conduzindo, né, um merger, né, que é quando você faz uma aquisição de outras empresas, né? E um outro engenheiro que trabalhava comigo falou, poxa, porque eu acho que eu vou comprar ações, porque o resultado está muito bom. Eu comecei a parar de pensar naquilo, poxa, realmente, né? E comecei a pesquisar ações na França, ações no Brasil. Bom, não tinha muito tempo nem muita instrução para fazer aquilo, acabei não entrando ainda no mercado de ações. Mas quando eu voltei no Brasil, falei, vou começar a experimentar. Conversa de corredor, alguns amigos comentavam, vou entrar nesse negócio de bolsa. Abri uma conta no corretora, comecei a comprar e vender ação. A ação caía, eu comprava, a ação subia, eu vendia. E de vez em quando dava errado também, a ação caía, eu vendia, a ação subia, eu comprava, né? Comecei a operar algumas opções tudo no curto prazo, ficar com a opção uma semana, 2 semanas e torcer para o preço da ação subir, para o mercado ajudar e ganhar. Gente, você ficou cansado de escutar? Imagina o meu cansaço de trabalhar, ainda tentar operar a ação e ver se o mercado ia subir. Consultava no computador. Celular, naquela época, não esquece. Não tinha 4G, 5G, não existe, né? Tinha que olhar no computador, aí quando dava... Era um estresse absurdo. Eu falei, deve ter uma maneira melhor de se fazer isso, né? Aí que aos 25 anos, um grande amigo meu, né, me deu um livro que me iniciou no mercado de ações. É um livro do Décio Bazin, que chama-se Faça Fortuna com Ações. É um livro aqui. Comecei a ler o livro, não parei mais, né? E para quem já leu esse livro, já vai... Pula aí mais um minutinho, mas quem não leu é o seguinte, gente, esse livro é espetacular. É um livro do século passado, 1980, 70. E o próprio autor já falava no século passado, gente. A maioria dos dados aqui desse livro, gente, a maioria dos dados que a gente está vendo aqui, não tem como a gente reportar na moeda do Brasil, porque a moeda desvaloriza, não sei o que, inflação, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, não tem jeito. Todos os dados do livro eram dolarizados. O autor já falava em moeda forte, no século 40, 50 anos atrás. E aquilo também começou a me intrigar. Mas bem, li o livro de cabo a rabo e comecei realmente ali a minha trajetória como investidor mais fundamentalista no mercado de ações. E pelo aprendizado do livro, eu falei, pô, não vou investir em empresas com bom fluxo de caixa, né? Vou investir em empresas com fluxo de caixa previsível, pagadores de dividendos. Você já sabe essa história, né? A maioria das pessoas no Brasil investem dessa forma, né? E montei minha carteira de ações, até eu tomar a maior porrada que eu tomei já no mercado de ações na minha vida. Também me deixou uma cicatriz absurda. Eu nem sei como é que eu voltei a aplicar no mercado de ações. Porque tem isso também, né? A nossa história, a nossa experiência, ela dita muito o que a gente vai fazer depois. Eu com a minha carteira de ações muito concentrada, inclusive, no setor de empresas pagadoras de dividendos, né? Tinha muita coisa de elétricas, geradoras, transmissoras de energia. E ali, logo no início do governo Dilma, estou falando de um governo de outro não, tá, gente? Porque você para para pensar, quando eu fui para a Disney, pouco depois, o governo Collor foi lá e confiscou a poupança de todas as pessoas do Brasil. Olha que loucura! Não, esse dinheiro não é mais seu, ele vai ficar aqui com o governo e o governo vai ver quando vai liberar isso para vocês. Estão
Vocês estão tendo noção da loucura que isso é? Aconteceu em lugar nenhum do mundo, país desenvolvido nenhum do mundo. Porque se isso acontecesse, o governo caía na mesma hora. Bom, enfim, voltando aí, né, um pouco mais de 10 anos atrás, o governo Dilma entrou com uma canetada, eles cortaram o preço da energia elétrica, eles oficializaram um teto para a cobrança de energia elétrica. O que isso aconteceu? Essas empresas todas que tinham contratos de 20, 25, 30 anos com o governo brasileiro, simplesmente tiveram uma ruptura de contrato. Isso mesmo. Então, o fluxo de caixa já não era mais o mesmo. As empresas, na hora, cortaram todos os dividendos. Você já pode imaginar o que aconteceu com o preço das ações, né? Então, além de perder os dividendos, o valor da minha carteira simplesmente despencou. Foi exatamente na época que eu estava querendo comprar um apartamento. Outra lição absurda, né, que eu aprendi na pele, que você não precisa passar para aprender. Gente, dinheiro que você coloca no mercado de renda variável, ele nunca pode ter um horizonte menor de 3 a 5 anos. Se você tem algum gasto previsto para daqui a 1, 2 ou 3 anos, esse dinheiro nunca deve estar no mercado. Eu adotei isso para sempre na minha vida depois daquilo. Poucos anos depois, eu tive outra oportunidade de trabalhar no exterior. Fui para o exterior. E com essa oportunidade, também tomei uma das decisões que são uma das decisões que eu mais me alegro de ter tomado, né, na minha vida financeira nos últimos 10 anos. Né. Peguei todo o dinheiro que eu tinha no Brasil e levei para o exterior e transformei esse dinheiro em moeda forte. Para vocês terem uma ideia, o dólar, naquela época, o dólar ele estava mais ou menos, um dólar ele era R$ 2,30. Né? Para quem quer saber, só que o tanto que isso melhorou minha vida, em real, né? Mas, claro, minha vida agora é gastar em dólar também, mas dá uma olhada no preço do dólar hoje. Olha aí quanto que está $1 em relação ao real. E isso eu estou te falando de 2013, menos de 10 anos atrás. Menos de 10 anos atrás. O dólar quase triplicou de preço. Quase triplicou de valor em relação ao real. De lá para cá, gente, é história. Que eu comecei a cada vez mais me interessar pelo mundo financeiro, principalmente renda variável e moeda forte. Comecei a investir, comecei a pesquisar, comecei a me educar, né? E um pouco mais de 4 anos e meio atrás eu tive a oportunidade de mudar de carreira, né? Decidi não trabalhar mais com engenharia e decidi trabalhar como consultor financeiro internacional, porque eu gosto de educar as pessoas, sempre gostei. E essa é uma área que eu me apaixono, eu gosto de pesquisar, gosto de pesquisa de empresas, pesquisa do mundo corporativo, investimentos, é uma coisa que eu sou apaixonado e não deve mudar para o resto da minha vida. Né? Hoje aqui, eu e minha família já estamos no exterior, aqui nos Emirados, há quase 9 anos. Né? Viemos para ficar 3. Mas é isso aí, isso é uma breve história. Então, assim, toda essa outra parte aqui, vocês vão ver um conteúdo muito bacana no curso. E espero que vocês gostem muito. Então vamos lá, agora eu vou dar uma passadinha aqui, o que a gente vai ver no módulo 1 desse curso. A gente vai falar sobre conceitos básicos, tá, do mundo financeiro e a história dos investimentos. Né? Uma outra parte do módulo 1, um submódulo, a gente vai falar sobre por que investir em moeda forte. Por que eu devo ter parte do meu patrimônio, se não a grande maioria do meu patrimônio, em moeda forte. O terceiro ponto aqui é por que investir no exterior é mais seguro. Vocês já viram alguns episódios aí, né? Da minha história que eu compartilhei com vocês. E o quarto ponto aqui do módulo 1 é um breve apanhado do que é o mercado brasileiro de renda variável no mercado mundial. Vamos lá? E aí, gostou do conteúdo? Então compartilha, deixa o seu like e o mais importante, siga o nosso canal para não perder nenhuma aula desse módulo. Nas próximas semanas, toda segunda e quarta-feira,
tem conteúdo novo por aqui. Te vejo em breve.